João capítulo 2, Jesus foi chamado para uma festa de casamento. Vamos dizer que agora o Isaac e a Rebeca estão se casando. Tá? E casamento, festa, nessa festa pelo menos tinha muito vinho. E o vinho representa alegria, felicidade, uma vida nova. Aquele casal estava entrando para uma vida nova. E é assim, todo casamento é isso. Né? O homem e a mulher se alegrando, vida nova. Né? Alguns dizem, finalmente deixei a casa dos meus pais. Estão se livrando dos pais. Por que não amam seus pais? Certamente não vai ter tanta alegria no casamento. Mas, de repente, no melhor momento da festa, e aquela festa no tempo de Jesus, eram 7 dias, não é hoje, uma noite. Não, eram 7 dias, mais ou menos. Eram dias, né? Não sei se 7, mas eram dias de casamento, de festa. De repente, pode deixar no título mesmo. De repente, o vinho acabou. Pode passar. Quando o vinho acaba. O que isso quer dizer? João capítulo 2, não vai dar tempo de ler. Isso é a vida humana. Isso tanto é a vida humana, que um dia tem fim. Que a Bíblia diz que toda a carne é como a erva, toda a glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a flor. Né? E diz que a vida do homem é como uma folha. Acho que era Isaías que diz isso. Que seca, vai secando. Isso é a vida humana. Nós vivemos ali 90, 80, 90, 100 anos. Um dia, talvez, como daquela pessoa atlética, aí vem a lei da gravidade, né? Vai tudo. É a lei da gravidade. A pele, a vitalidade, a saúde vai acabando. Mas também eu quero aplicar isso ao casamento. Muitas vezes o casamento é como essa festa. Começou bem, a família se alegrando, mas um dia acabou o vinho. Por que acabou? Mas graças a Deus, Jesus estava ali. Jesus foi convidado a esta festa. Então não importa, irmãos, como está o seu casamento hoje, não importa a situação dos teus filhos hoje, não importa os erros até que você cometeu, ou que os teus filhos têm cometido. O Senhor Jesus está nessa festa. E nós cremos nos milagres do Senhor Jesus. Eu sei que quando a gente fala de casamento, de família, a gente começa a ver, como eu errei disse, irmãos, eu não tenho um casamento perfeito, eu não tenho uma família perfeita, graças a Deus que eu não tenho. Sabe por que graças a Deus, irmãos? Porque os nossos erros, as nossas experiências, boas e ruins, nos fazem amadurecer. Como seria que a gente pudesse amadurecer sem cometer tantos erros? Sim, é verdade. E nós não precisamos amadurecer necessariamente tendo que cometer erros antes. Não. Mas se cometemos e nos arrependemos, temos que ser como Pedro, irmão. O mais rápido possível temos que nos arrepender. Pedro disse assim: Senhor, não vou jamais lavar os teus pés. Não vou deixar que o Senhor lave os teus pés. Aí o Senhor disse: se você não deixar que eu lave os teus pés, Mateus capítulo 13, João 13, né? João 13, você não tem parte comigo no reino. Não, Senhor. Lava a cabeça, lava o corpo todo. Pedro se arrependeu rápido. Então nós temos que ser como Pedro, nos arrepender rápido. Você percebeu que errou, arrepende-se. Não orei ontem. Irmão, minha vida espiritual. Sim, irmão, você reconheceu? Vamos voltar. Vamos voltar para o Senhor. Mas meu filho, eu não orei com ele antes, e agora? Agora é hora de orar. Continua orando por ele. Eu não fazia isso. Sim, irmão. E agora? O que você vai fazer? Nós temos que prosseguir. E aí o Senhor está nessa festa. O que significa isso? Que o Senhor é aquele que pode transformar a água em vinho. O Senhor pode restaurar casamentos. O Senhor pode restaurar famílias. Irmãos, nós temos que crer não só nas Escrituras, mas no poder de Deus. Amém. Às vezes nós cremos nas Escrituras e não cremos no poder de Deus. E às vezes nós podemos crer no poder de Deus e cair no misticismo e nos perder as Escrituras. Nós precisamos das duas coisas. Nós somos aqueles que creem na palavra
das Escrituras, o que está escrito, mas também de que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode mudar toda e qualquer situação. Certa vez tinha um fazendeiro que o seu empregado, o empregado ali da fazenda, jogou uma quantidade a mais de inseticida sobre aquela lavoura de soja. E veio a perder toda a plantação de soja, hectares e hectares. E aquele fazendeiro ficou preocupadíssimo. Chamou um engenheiro agrônomo, que inspecionou lá a lavoura, e disse, não, nem tudo está perdido. Louvado seja o Senhor. Quero dizer para você nessa tarde que nem tudo está perdido. Amém. Seja para o teu casamento, seja para os teus filhos, amém. Seja para a tua família. Nem tudo está perdido, irmão. Jesus foi chamado àquela festa. E aquele engenheiro agrônomo disse, olha, você é um homem de fé. Ele era um crente, aquele fazendeiro. Você é um homem de fé, né? Então você só tem que orar, que dentro de 2 ou 3 dias tem que chover. Se chover dentro de 2 ou 3 dias, tua plantação será salva. Você sabe que o fazendeiro é uma pessoa que geralmente crê em Deus, né? Porque ele depende da chuva. Está sempre olhando para o céu. Depende da chuva. Irmão, nós dependemos de Deus. Seja qual for a nossa situação. Pode passar, irmão. Então, por que o vinho acabou, irmãos? Irmãos, o vinho e a alegria de um casamento se acaba quando um dos cônjuges, ou quando os dois, na verdade os dois, não se sujeitam à palavra de Deus. O nosso casamento, irmãos, é o que é, porque nós não deixamos o Senhor entrar nele. O nosso casamento é o que é, porque muitas vezes nós não praticamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, por exemplo, vamos falar de casamento. Irmãos, não posso falar de casamento sem falar de submissão, da mulher ser submissa ao marido, do marido amar a esposa, da relação de intimidade que deve haver no casamento, de mutualidade, como é que eu posso dizer? São duas pessoas se tornando uma pessoa. Então, ó, esse recadinho aqui, ó. Não case se você não gostar de ceder. Casamento é ceder. Só que tem pessoas, irmãos, que só quer que o outro ceda, mas nunca cede. Se tem dificuldade em pedir perdão, casamento quase todos os dias, você tem que pedir perdão. Porque, irmãos, nós vivemos, marido e esposa vivem juntos todos os dias. E nós ferimos aqueles que estão mais próximos de nós. Às vezes ferimos, temos raiva lá fora no trabalho, chegamos em casa já querendo descontar em todo mundo. Então, temos que ter a humildade de pedir perdão. Né? Se odeia, dar satisfação. Fala, irmãos. Quando nós nos casamos, não, irmão. Quando eu me caso, minha esposa tem que saber onde eu estou. Se eu estou no ônibus, quando eu saio do trabalho, estou saindo. Estou no ônibus. Estou no terminal. Estou chegando em casa. Ela sabe o que nós fazemos. Tem homem que acha que não tem que dar satisfação à mulher, tem que dar satisfação à mulher. E a mulher tem que dar ao outro, porque os dois são só carne. E nós temos que guardar um ao outro. Há uma relação de confiança, mas há uma relação também de guardarmos uns aos outros, um ao outro. Né? Se o faz com... estou sem óculos. Se só faz o que gosta, se não costuma assumir os erros, resumindo, não case se ainda não for maduro bastante, porque a verdade é que a química une, mas a maturidade que faz funcionar. Então, irmãos, mas apesar de tudo isso, casamento é uma bênção. Ele funciona assim como aquela lavoura que estava praticamente perdida por causa de uma chuva. Veio, depois de 2, 3 dias que choveu, porque o irmão orou, choveu, voltando à história, e começou a brotar.
aquela erva seca começou a brotar nos brotos verdes. A vida brotou em meio à morte. Transformar água em vinho é Jesus transformar morte em vida. Um casamento que está prestes a se acabar. Restaurados. Nós temos em nosso meio um irmão que deixou a esposa. Durante 7 anos viveram divorciados. Eu não sei a situação lá da irmã, se ela chegou a assumir um novo compromisso, um romance com alguém, mas o irmão chegou a ficar noivo de outra mulher. E Deus restaurou o casamento dele. Mas nós temos que cuidar, irmãos, antes que isso aconteça. Antes que o vinho acabe, nós precisamos orar a oração lá de Filipenses, que o nosso amor aumente mais e mais. Nós precisamos regar o nosso casamento com atitudes práticas, porque às vezes nós somos muito espirituais. Esquecemos que casamento tem muita prática. Né? Aí eu vou ler 1 Coríntios capítulo 7, vou pular bastante, senão não vai dar. Eu quero ler 1 Coríntios 7. Quantos minutos, Sara? 11 minutos. O senhor falou por 11 minutos. 1 Coríntios capítulo 7, vamos ver para o versículo ainda. Eu quero falar de primeira coisa que eu quero falar, né? É da intimidade sexual. E tem algo muito interessante nisso, né? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Aqui é o apóstolo Paulo dando conselhos aos coríntios que o perguntaram acerca do assunto. Interessante que até hoje tem perguntas em relação a esses assuntos. E ele diz assim: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Por que eu quero começar por esse assunto? Porque é um dos assuntos mais, onde Satanás mais tem trabalhado contra destruir famílias. E o fato de um casal cristão não estar atento a essas questões da intimidade, do relacionamento de intimidade que deve haver entre eles, tem aberto portas para Satanás entrar. Mas a primeira coisa que eu quero falar, assim, no versículo 1, tem uma coisa interessante. Alguns, eu não estou aqui batendo martelo, mas alguns estudiosos dizem que quando Paulo falou assim, que é bom que o homem não toque mulher, parece que isso tem a ver com um certo contexto histórico. Até anotei aqui, havia uma filosofia, você sabe que no tempo dos apóstolos ali, no tempo de Jesus, havia o gnosticismo, que era uma doutrina herética, né? O que era o gnosticismo? Praticamente, um resumo. O gnosticismo era uma doutrina que dizia, ele entrou no cristianismo, essa doutrina gnóstica. Ele dizia que a matéria, o corpo, a matéria é má. E quando esse gnosticismo influenciou o cristianismo, alguns ditos cristãos eram adeptos dessa doutrina gnóstica, que é que eles começaram a dizer? Que Jesus não teve um corpo. Jesus não encarnou. Olha a heresia. Por quê? Porque Deus é bom e a matéria é má. Sendo Deus bom, Deus não poderia, porque Jesus é o Filho de Deus, ele é Deus encarnado, ele também é, como é que eu posso dizer? Que Jesus é Deus, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele sendo Deus, o Filho eterno de Deus, ele não poderia ter um corpo, porque o corpo é má. Isso era o gnosticismo dizia. E essa doutrina tinha vários ramos.
Uma das filosofias também existentes na época era o ascetismo. Então, quando Paulo diz assim, não é bom que o homem toque mulher, né, alguns estudiosos da Bíblia acreditam que ele falou isso por causa do ascetismo, assim como ele falou lá em Colossenses capítulo 13, que ele fala a respeito do ascetismo, em Colossenses capítulo 13. O que é o ascetismo? É o rigor com o corpo. O meu corpo não pode ter prazer. Então, aqui, ó. Ascetismo é uma filosofia caracterizada pela autodisciplina espiritual. É a abstenção dos prazeres físicos. É o controle do corpo e suas exigências. Eu não vou fazer o que o meu corpo quer. Meu corpo quer comer chocolate. Não, isso dá prazer ao meu corpo. Eu não vou fazer isso. Eu vou ter autodisciplina. Porque eles acreditavam que isso levava ele a Deus, a uma experiência espiritual mais elevada. O objetivo do ascetismo é o aperfeiçoamento moral e o triunfo do espírito sobre os instintos e as paixões. Uma pessoa ascética é aquela que se entrega a práticas espirituais e leva uma vida contemplativa, mística. Considera esse caminho imprescindível em direção a Deus. Então, o ascetismo era isso. E havia essa filosofia no meio de alguns cristãos. Alguns cristãos entendiam que não podemos mais ter uma vida sexual. Se nos guardarmos, se não tivermos mais intimidade como casal, isso nos leva a ser mais santos e em direção a Deus. Só que também havia um outro problema em Corinto. Além dessa doutrina, olha só, irmão, como a religião é. Isso é um extremo. Casais que não querem mais, esse é o contexto de Corinto, não querem mais ter relações, intimidade, porque querem ser mais espirituais. E às vezes o homem decidia isso, sem consultar a mulher. Imagina o que isso pode causar. E existia um outro extremo. Um é a abstenção do prazer, a negação do prazer. O outro é impureza e prostituição. 1 Coríntios capítulo 5, um irmão, um crente, se deitava com a madrasta. Está na Bíblia. Isso acontecia no meio dos santos. Santos, sim. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, diz que em todo lugar invoca o nome do Senhor. É o início da carta de Corinto. Paulo chama deles de santificados em Cristo Jesus. Eles tinham essa condição, essa posição em Cristo, mas não tinham essa condição. Às vezes a nossa realidade espiritual é uma. Nós somos santos, Deus já nos separou. Mas a nossa realidade prática não é essa. Nós não vivemos uma vida crucificada com Cristo. E aí o que acontece? Paulo traz um ensino do equilíbrio. Havia irmãos que estavam negando, aí Paulo diz, marido, você não tem poder sobre o seu próprio corpo. Homens, nós não temos poder sobre o nosso próprio corpo. O mundo diz, meu corpo, as feministas, minhas regras. Deus diz, você não tem poder sobre o seu corpo. Com quem você vai ficar? Com o feminismo ou com a palavra de Deus? E o que quer dizer que o homem não tem poder sobre o seu corpo? É que quando a esposa procura o marido tem que dar aquilo que é devido. Eu não estou com vontade. Eu estou com dor de cabeça. Claro, há verdade nisso. Mas há muita dissimulação nisso. Há muitas desculpas. A igreja, irmãos, vamos falar de coisas espirituais também. São coisas espirituais, irmão. Me perdoe a colocação que eu fiz. Isso é coisa espiritual.
Quando o homem não dá à esposa, que é devido, ele está abrindo uma porta para Satanás entrar. Vai entrar pela esposa. E quando a mulher não dá aquilo que é devido ao marido, ela está abrindo uma porta para Satanás. E ele vai destruir esse casamento. Aquele, a Bíblia diz assim, que se une a uma prostituta. 1 Coríntios capítulo. 1 Coríntios capítulo. Alguém me ajuda? 16. Qual? 6:16. Coloca aí. Eu não sabeis que se ajunta com a meretriz, faça um corpo com ela, porque diz serão dois uma só carne. Então é isso que pode acontecer. Seja com o homem, com o esposo ou com a esposa. Quando não se dá o que é devido. Então, nós precisamos cuidar do nosso casamento. E eu quero fazer um contraste com isso. Eu não sei, eu me perdi dos versículos. Mas lá em Gênesis, eu acho que eu vou achar. Fala, quando... Aqui, ó. Quando Isaac... Já achei, graças a Deus. Olha o contraste. Gênesis capítulo 25. Isaac e Rebeca foram para a terra dos filisteus. Não sei se você lembra disso. E lá ele teve o mesmo comportamento de Abraão. Ele teve medo dos homens saberem que Rebeca era sua esposa. Para ele não ser morto e os homens ficarem com sua esposa. Então, Isaac, versículo 7, 26, 7. 26, 7. 26, 7. E perguntando-lhe os homens daquele lugar de Gerar, acerca da sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer, teve medo, irmão, é minha mulher, para que porventura dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque ela era muito bonita, né? Versículo seguinte. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava o quê? Brincando com Rebeca, sua mulher. Essa versão diz brincar, mas tem versões que diferentes. O que é que diz? Acariciava. Olha só. Como foi que Abimeleque descobriu que Isaac era esposo de Rebeca e não era sua irmã? Como foi? Porque ele acariciava. Não? Está com vergonha. Acariciava. Acariciar. Fazer carinho na esposa. Quanto tempo faz? Tem homens que nem sabem mais acariciar sua esposa. Mas também tem mulheres que não sabem acariciar seus maridos. Oxi! Né? Que é isso? É doido. Não me toque. Isso é casamento. Casamento é carícias. É carinho. É beijo. É demonstração de afeto. Eu te amo, meu amor. Eu sei disso. Irmão, nós temos que ser românticos. Quando você lê o livro de Cantares, se você for religioso, você vai ficar abismado com a linguagem que é usada. Beija-me com os beijos dos teus lábios. Oh! É. Ali está falando do amor de Salomão pela Sunamita, que representa o amor de Cristo à igreja. Mas se fosse algo profano, né? Oi, não podemos falar de sexo. Por que não? É porque o mundo deturpou essas coisas. Nós temos medo de falar. E temos que falar para os nossos filhos.
uma linguagem adequada, dependendo da idade dele. Porque se você não ensinar isso, ninguém vai ensinar. Distorcidamente. Temos que falar isso. E casamento é carícia, irmãos. É afeto. É relacionamento, é intimidade. Nós temos que falar sobre essas coisas. E isso é uma das coisas que Satanás... Irmãos, isso traz portas para a pornografia. Irmãos, eu tinha um assunto que eu queria até falar aqui, mas temos outros jovens aqui. Eu cuidei de um projeto numa biblioteca que a gente atendia pessoas. E uma mulher me procurou. Nesse dia, era uma biblioteca, né? Era no centro da cidade. Mas só estava eu nesse dia. Não tinha outros funcionários, irmão. Uma mulher, uma irmã me procurou para me pedir conselhos a respeito da situação do casamento dela. E eu fiquei totalmente constrangido. Eu disse, Senhor, não tem ninguém aqui, não tem uma irmã, porque era um projeto missionário, eu estava naquele momento só. Mas coisas que o marido dela exigia dela no casamento, tipo, presença de outras pessoas na hora da intimidade. Ele tinha... Irmão, mas que absurdo isso. Só que as coisas são constrangedoras, ele fala, né? Mas acontece. O marido não era cristão, mas existe casos de pessoas que são cristãs, que acham certas coisas deturpadas normais. Então nós precisamos saber o que é separar. Santo, existe uma intimidade santa no casamento. Existe sim. A intimidade de um casal é santo, porque é um princípio estabelecido por Deus. E nisso pode haver prazer, alegria, carícias. Não é pecado ter prazer. Alegra-te. É que eu não estou com a folha. E eu já pulei tudo aqui. Mas alegra-te com a tua mulher, a mulher da tua mocidade. Irmãos, a mulher da minha mocidade é a minha esposa. Nós não somos mais moços, nem jovens, mas ela é a mulher da minha mocidade. E é com ela que eu tenho que me alegrar. E isso quer dizer o quê? Ter prazer, ter alegria. Irmãos, quando um homem vai para a cama, vai dormir. Quando a mulher vai para a cama, vai dormir. Tá ali, tem o seu caso. Eu digo às vezes para as meninas, né? Às vezes a gente deixa os nossos filhos entrar no quarto toda hora. Né? O que eu quero dizer com isso? É que não, irmãos. O seu quarto é o teu lugar. Não é lugar para cachorro dormir na cama. Tem casal permite cachorro dormir. Não, irmão. É a tua cama. É o lugar do teu prazer, de estar com a tua esposa, de conversar. Não é lugar para cachorro dormir. Nem para gato dormir. Nem para os filhos estar dormindo com você. Até ele desmamar. Estava ficando no meio, dormindo no meio. Não, irmão. É o teu lugar. É o lugar da tua intimidade. Você tem que guardar. Tem o lugar dos teus filhos, na tua família, no teu horário. Estar com eles. Mas o lugar da nossa intimidade é um lugar sagrado. Ali que nós nutrimos o amor um pelo outro. E não é hora de falar de problemas de filho, de problemas que tem na igreja. Não, irmãos. É a hora de desfrutar da tua esposa. Às vezes nós levamos problemas para a hora de deitar com a nossa esposa, com os nossos cônjuges. Isso traz um esfriamento. Né? Às vezes a pessoa passou o dia todo com aquele sentimento de querer estar junto, de querer estar com aquela pessoa que você ama. Aí ali você vai levar problemas. E de repente não tem clima, porque não se criou uma atmosfera, um clima, porque existem as preliminares. Tudo isso é verdade. Né? Eu sei que há alguns assuntos que podem trazer constrangimento, mas eu creio que nós somos pessoas maduras, né? E precisamos falar sobre essas coisas. E precisamos guardar o nosso casamento. Né? Abraão, irmãos, amava Sara. Sofreu com a morte de Sara. E o que Abraão, até o fim da vida de Sara, que morreu primeiro que Abraão, ele desfrutou da sua amada. Isaac desfrutou de Rebeca. Louvado seja o Senhor. Eu vou terminar. Eu queria que você me ajudasse ali. Já vou finalizar.
Só voltar. Pode ir passando. Primeira, volta um, por favor. Então, Efésios capítulo 5 fala sobre a questão da submissão. E uma coisa interessante, eu vou abrir em Efésios capítulo 5, 1 Pedro capítulo 3 eu termino. Amém? Só tocar mais alguns pontos práticos. Como manter um casamento, irmãos, feliz? Como também fazer com que o nosso casamento seja uma expressão de Cristo e da igreja? É isso que eu quero falar no final dessa mensagem. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 30. Pode passar o próximo versículo. Irmãos, volta quando fala da submissão. Versículo. Pode voltar. Vai voltando aí, por favor. Pode voltar. Pode voltar. Isso. Maridos, amai vossa mulher. É o 22, obrigado. 22, por favor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Por que ao seu próprio marido? Porque parece às vezes que o marido do outro é mais fácil de obedecer. O marido da outra. Olha para o seu marido. É o que Deus deu a você. É o melhor da prateleira. Deus pegou o melhor e deu a você. Não é o marido da outra. Eu não estou falando de olhar para o marido da outra no sentido negativo, não, porque às vezes alguém olha assim, parece que é mais fácil aquela irmã obedecer aquele marido. Mas o meu marido é tão difícil. Não, irmão. É o teu marido. E a mim, diz, como o Senhor, o próximo versículo, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Vê como ele vai trazendo a figura do marido com Cristo. A figura da igreja, da mulher, a igreja. Porque o casamento é isso, é uma figura de Cristo à igreja. Próximo versículo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres, que sejam em tudo submissas ao seu marido. Irmão, irmãs, é a escritura. Eu quero até falar de um livro chamado Ajuda Idônea. Esse livro, uma irmã, acho que ela é americana, ela tem o encargo de falar às irmãs. E ela tem uma visão muito clara das escrituras. Ela é casada com um pastor. E ela diz assim, que a mulher não deve ensinar na igreja. Mas ela pode ensinar as mais velhas, pode ensinar as mais novas. O Timóteo diz isso. Então, a função das irmãs aqui, vocês já são anciãs, é ajudar as mais jovens. Vocês podem ensinar. As irmãs mais velhas podem ensinar as esposas mais velhas, podem ensinar as esposas mais novas a como serem boas donas de casa, como criar bem os seus filhos e como amar os seus maridos. Vocês estão casados há 30 anos. Vocês sabem como preservar o casamento, têm aprendido como se sujeitar ao marido, têm experiências e precisam ajudar as irmãs mais novas. Esse é o ministério de vocês, irmãs. Deus conta com vocês. As irmãs mais novas devem contar com vocês. Continuando, versículo. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Qual é o exemplo de amor que o marido deve ter? É o de Cristo. Ele amou e se deu a si mesmo por ela. Versículo seguinte. Para que a santificasse, tendo-a purificado. 27. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula. Então, olha que o Senhor está trabalhando na sua igreja, preparando ela, santificando ela. Isso quer dizer o que para nós, esse versículo? Me perdoe, mas eu preciso ser um pouquinho rápido. Isso é o sacerdote. O marido é o sacerdote. O marido tem responsabilidade da condição espiritual da sua esposa. Porque Cristo, ele a si mesmo, ele se entregou para santificá-la, né? E diz que para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa.
Então, Cristo se deu pela igreja, amou a igreja para apresentar ela a si mesmo, purificada, sem mácula, sem ruga. Então, ele que santifica a igreja. Ele que prepara a igreja. Ele tem a responsabilidade. Ele é o sumo sacerdote que está à direita de Deus e intercede por nós. E isso é o quê? É a nossa função sacerdotal da nossa casa. Então, é responsabilidade do marido. E eu vou dizer uma coisa. Os homens, para nós, as mulheres querem que os maridos liderem a sua casa. As mulheres querem que os maridos sejam aqueles que decidam. As mulheres querem que os maridos sejam aqueles que chamam para orar, que têm a responsabilidade de dizer, vamos orar, filhos, vamos orar. Vamos fazer um culto doméstico hoje. As mulheres querem e clamam por isso. Tem um servo de Deus que vive viajando o mundo para levar mensagem a famílias. Ele disse que uma certa vez uma irmã, com muito temor a Deus, ligou para ele e disse, irmã, eu amo meu marido, ele é um bom marido, é um bom pai. E eu tenho que falar com o irmão, com o pastor, sei que ele saiba. Porque eu sei que o irmão tem esse ministério de falar às famílias. Mas eu quero que você, por onde você passar, você espalhe por aí. Que nós, mulheres, queremos que os nossos maridos sejam os sacerdotes da casa. Nós não temos que esperar que as esposas sejam aquelas que oram, que nos chamem para orar, que só elas oram pelos filhos. Não. É responsabilidade dos maridos, dos homens. Deus conferiu aos homens essa autoridade. E as mães, sim, as esposas, as mães que ficam mais tempo com os filhos, elas também têm a função, claro, de estar ali com seus filhos e com canto neles a palavra. Mas Deus cobra do homem esse ofício sacerdotal. Então nós temos que tomar a posição. Senhor, se meu lar está despedaçado, eu sou culpado. Nós precisamos ir a Deus em arrependimento. Eu não quero trazer peso, irmãos, mas um caminho para o nosso casamento e a nossa família ser restaurada. Porque esse é o caminho, é o sacerdote. O sacerdócio, a restauração do sacerdote. Irmão, em 1500 o homem viu isso e mudou o mundo. Lutero, o sacerdócio universal. Nós não temos um mediador para Jesus Cristo. Nós não temos que apresentar ao pastor, a homens. Não. Nós somos sacerdotes do Novo Testamento. Somos nós que respondemos pelos nossos lares. Sim, nós temos ministérios da igreja que nos ajudam. Mas na casa, quem é o sacerdote sou eu. É você, homem. Marido. É responsabilidade sua inculcar a palavra dos seus filhos para que eles não se desviem. É responsabilidade tua cuidar da condição da tua esposa. Se às vezes ela fala abobrinha, você tem que corrigir. Você tem que chamar ela para a palavra. Se ela é uma mulher que vive só reclamando da vida, você tem que sentar com ela com amor, com espírito de amor. De mostrar, filha, nós temos que agradecer a Deus por tudo que nós temos. Nós temos que ser gratos ao Senhor. Ir lá para a Bíblia, mostrar, orar com ela, ajudar ela, entender os motivos pelos quais ela anda dessa maneira e ajudá-la a sair dessa condição. É você que tem que fazer isso, pelo amor de Deus. Você que tem que tirar a tua esposa dessa condição. Se ela não tem sido a esposa que você queria que ela fosse, ore, chore por ela diante de Deus e ajude ela, alimentando ela. Cristo diz que ele é o Salvador, no mesmo contexto, no seu versículo, não me lembro, no mesmo contexto, capítulo 5, diz que Jesus é o Salvador do corpo. Quem é o Salvador do corpo, irmão? Ele cuida do seu corpo. Você não cuida do seu corpo? Você não dá asseio, você não limpa. Você, quando o seu corpo precisa fazer necessidades fisiológicas, você não entende que é o momento. Você não faz o asseio, você cuida do seu corpo. Se você está doente, você não sabe o remédio que tem que aplicar para que você não adoeça, ou para que você trate contra a doença. Jesus é aquele que cuida do seu corpo. Ele não é uma pessoa negligente consigo mesmo. Porque nós estamos nele, ele está em nós, aquele que se une.
Amém. Obrigado. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Eu não gosto desse corpo. Sai daqui, perna. Não quero mais você. Agora, irmão, vou maltratar essa perna. Agora, irmão, vou maltratar. Eu não gosto dessa mão. Vou maltratar ela. Eu não gosto da cara, é muito feia. Ninguém faz isso, irmão. Ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida. Como também Cristo faz com a igreja. Isso aqui é Cristo cuidando da igreja. Quando o irmão vai visitar alguém, é Cristo cuidando do seu corpo. Quando o Senhor traz a palavra, é Cristo cuidando do seu corpo. Ele está nutrindo, suprindo as necessidades. Quando o corpo precisa de vitamina C, você vai lá e ingere frutas que contenham vitamina C. Então, o Senhor sabe as necessidades do seu corpo. E você? Sabe a necessidade da tua esposa? Você sabe, mulher, a necessidade do teu marido? Quem sabe a necessidade dela seja a intimidade. Você tem sido negligente. Carícias, afetos. Cada um, irmão, tem necessidades diferentes e proporções diferentes. Eu queria um pouquinho tocar nesse assunto. Eu já estou terminando. Tem pessoas, irmãs, no meio cristão, que acham que um homem que tem necessidades sexuais seja um carnal. Ou até a mulher. Isso não é carnalidade. Isso é casamento. Tudo dentro da sua normalidade. Nós temos as escrituras que nos dizem essas coisas. Amém? Amém. 1 Pedro para a gente terminar. Irmão, só voltando para o slide, só para a gente passar e finalizar. Senhor, continue falando conosco. No slide, por favor. No slide. Então, alimentar é cuidar e dar atenção. Aí olha o 31, o versículo 5 de Efésios. Eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa e se tornarão os dois uma só carne. Sabe o que Paulo está falando? É por causa disso. Você sai da casa da sua mãe para se casar, para amar e cuidar da sua esposa. Oh! Você não sabia disso. Sua esposa está pedindo atenção a você, mas você não sabe que é por causa disso que você tem que sair da tua casa para cuidar e amar dela. É por causa disso, é por isso que a Escritura diz. Não caiu sua ficha ainda? Em outras palavras, os dois se tornarão uma só carne. Você cuidar dela é a mesma coisa que você cuidar de você. Quando você está cuidando dela, você está cuidando de você, porque agora os dois não são mais dois, é um. Por causa disso, filho de Deus, cuide e ame da sua esposa. É por causa disso que os dois se tornarão uma só carne. Aí no versículo 32 ele diz assim: grande é este mistério. Aí tem hora que ele fala do casamento e tem hora que fala do Cristo e a igreja. Aí, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Mas olha aqui, que simbologia, irmãos. Marido, Cristo. Mulher, igreja. Os dois se tornando uma só carne. Aí lá em 1 Coríntios, nós vemos, diz assim, 1 Coríntios diz assim, que aquele que se une a uma prostituta, se torna uma só carne com ela. Mas aquele que se une ao Senhor, olha também a analogia, é um espírito com ele. Você vê como a relação do homem com a mulher, do marido e da mulher, está apontando para Cristo e a igreja. Louvado seja o Senhor. Os slides podem ir. Volta um pouquinho, irmãos, aqui. Volta só um pouquinho. Adianta agora. Tá. 1 Pedro. Deixa aí. 1 Pedro, capítulo 3. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra.
você puder. Irmão, obrigado. Capítulo 3. Isso, capítulo 3. Mulheres, sede vós. Isso mesmo. Versículo. Como você estava lá? Está ótimo, né? Versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que ele, se ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Próximo versículo. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Próximo versículo. Não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato vestuário. Próximo versículo. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que é que uma mulher deve valorizar? Não que a mulher não deva, irmão, se preocupar com a sua aparência. Tá? Imagina uma mulher que vai vestir uma camisa do Bolsonaro na hora que vai dormir com o esposo. E ela vai deitar e o marido olha ali e vem a foto do Bolsonaro para cima dele. Ele vai sair correndo mesmo. Principalmente o Bolsonaro não é tão bonito assim, né? Se for do Lula, pior ainda, né? Se tem algum... Vamos lá. Aí o negócio fica pior, né? Então, claro, né? Então, vamos então pegar essa palavra, né? A mulher despenteada, 2 pepinos aqui no rosto e com o rosto cheio de creme. E vai para cima do marido. O marido vai pensar que está sendo... que ET existe, né? Está sendo visitado todo mundo naquele dia, naquela noite. Ele vai sair correndo também, né? Então, claro, a mulher tem que se cuidar. Temos que ter asseio, o homem também, né? Deixa eu murchar a barriga, né? Nós temos que nos cuidar, né? Então, tudo isso é verdade. Mas o que é que Pedro aqui especificamente está falando da mulher? A mulher dá muitas vezes atenção à questão exterior. Mas o que Deus valoriza é o homem interior, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo. Irmão, nós temos que ser... Diz que o marido tem que agradar a mulher. E a mulher agradar ao marido. Nós temos que ser pessoas agradáveis. Ser uma pessoa agradável significa que alguém gosta de estar conosco. Irmão, não tem coisa pior. Às vezes tem pessoas que você queria estar ali com ela, gastar mais tempo, mas você vai... Agora não estou falando de mais mulher especificamente, tá? Qualquer pessoa. Você olha assim, vou visitar tal pessoa, mas você não consegue ficar 10 minutos, porque a pessoa não é uma pessoa agradável. Reclama de tudo. Está patada em tudo. Está sempre de mau humor. Imagina isso no casamento, irmão. Uma mulher que sempre reclama, que sempre rejeita, que sempre está... Em outras palavras, não se cuida para agradar, parece que perdeu o interesse. Uma das coisas, quando nós... Irmãos, eu não quero ofender ninguém, mas quando nós, de uma certa maneira, não cuidamos da nossa aparência, isso talvez esteja indicando que a gente está perdendo interesse no outro. Que a gente não está mais nem aí o que o outro vai pensar da gente. Não é verdade? Quando você conheceu, eu fiz tanto alisamento nesse cabelo, meu cabelo era pichain. Quando chovia, a água não conseguia penetrar. Eu estou falando sério. E eu tentando me arrumar, melhorar a minha imagem, porque eu estava orando pela minha Rebeca, que não era, na verdade, assim, essa pessoa ainda não era a minha Rebeca, era essa. Eu achei que a outra era a minha Rebeca. É porque foi antes, quando eu conheci ela, já estava com o cabelo melhor. Mas eu morava em Maceió, e depois eu fui para o interior e encontrei minha Rebeca. De verdade. De verdade. Mas por causa de uma jovem que eu estava orando, me interessando por ela, eu comecei a me arrumar melhor, porque antes eu estava só buscando o Senhor, né? Mas agora eu estava olhando para uma pessoa e eu queria melhorar a minha aparência. É o primeiro sinal, irmão, de que nós estamos interessados em alguém. Principalmente o homem, ele quer
E eu não estou falando aqui de pecado, de expor o corpo, de atrair nesse sentido. Pode melhorar a sua aparência e ter uma presença melhor. Entendeu? Ajuda, né? E a gente faz isso. Mas parece que, de alguma maneira, a gente, depois que se casa, já conquistei, né? A gente vai relaxando mais não, irmãos. Eu conheço pessoas no mundo, né? Que tem pessoas que até mesmo chegam ao extremo do marido não ver ela, não acordar, ela se acordar antes para poder ela estar sempre apresentada, né? O marido também, né? Mas enfim, brincadeiras à parte, então Pedro fala isso, né? Dessa importância do que você é por dentro. Ser uma pessoa agradável. Marido, a sua mulher tem que se sentir agradável. Ou seja, você tem que ser agradável para a sua esposa. Ela tem que gostar de estar com você. E juntos, passear. Esses dias, irmãos, eu trabalho no centro praticamente no centro de Curitiba. Minha esposa estava em São José, nós moramos na região metropolitana, e ela desceu lá para resolver alguma coisa. Ela está de férias, e ela vai resolver alguma coisa, eu disse, vamos se encontrar para voltar juntos de ônibus. Olha que programa legal. Voltar juntos de ônibus, apertar, aquela coisa toda. Mas eu tinha uma brilhante ideia. Eu disse, vamos sempre, tem uns trocadinhos, né? Ainda tem um limite no cartão, estamos perto do shopping, por que não, né? E com minha esposa comer um camarãozinho no shopping, Curitiba. E aí tive essa brilhante ideia, né? E não, né? Talvez você não tenha dinheiro para comprar um camarão, já vai comer um pastel. Às vezes você deu muito tempo para os filhos, mas agora só está você e a esposa. Vai passar um final de semana na praia. Isso é casamento, irmão. Isso não é pecado, não. Isso tempera a relação. Isso nutre o amor. Pega uma moto Honda. Olha, alguém vai fazer isso esse dia, né? Então, isso faz parte do casamento. E aí a gente foi procurando, só não faz o que a gente fez. A gente procurou o camarão, não encontrou. Aí vamos comer um McDonald's. Comemos, só que a gente não tem mais 17 anos. Chega em casa, tudo vazia, passando mal, mas valeu a pena. O estar junto e no shopping. Valeu a intenção. Valeu, obrigada. Então, isso, irmão, que eu estou falando aqui, o nosso casamento tem que, sabe, irmão, tem que ser um casamento vivo, romântico, como simples, sim, com qualidade, estar junto, passear. Agradar a esposa. Amém. Quem diz amém aí? Amém. As irmãs. Amém. Os irmãos. Amém. Eu achei que o amém ia ser mais baixo, que é ele que vai pagar a conta. Irmãos, no slide, só para a gente. E hoje que eu digo que vou finalizar, vou finalizar. Pode até 6 horas, tá bom? Se quiser. Pronto. Então, dá atenção. Irmãos, aí o versículo. Esse porque 32. Tá. É a primeira feira. Isso, primeira feira. Versículo 1 a 7. Vamos ler, então. Alguém pode ler, eu vou colocar aqui, né, gente? Pode ajudar. Está sendo muito bom aí, que aí a gente não. Economiza um pouco mais de texto, né? O 3 de 1 a 7. 3 Tá. de 1 a 7. Capítulo 3. 7, 1 a 7. Isso. Mulheres. Pode passar 2. Certo. Pode passar 3. Já falamos. 4. Sim. 5. Pois foi assim também que as primeiras se ataviaram. Né? A maneira que elas se vestiam representa também aquilo que era no coração delas. Elas estando submissas ao próprio marido, Sara, no caso, versículo 6, diz que Sara obedeceu a Abraão, chamava ele de Senhor, né? Claro, irmão, galera, no contexto, quer dizer que as irmãs têm que chamar o marido de Senhor hoje, né? Mas isso está falando de respeito, né? De respeito. Irmão, respeito é uma palavra apropriada para nós falarmos sobre casamento, né? Quando não se tem respeito, irmão, o casamento já está ameaçado. Vou dizer ameaçado. Já está praticamente acabado. Tem que haver respeito.
palavras que usamos, o tom de voz que falamos, a maneira que falamos. Isso tudo, irmãos, né, está interligado com a palavra respeito. Versículo 7. Aí diz assim, eu esqueci de um detalhe. O versículo 1 diz assim, mulheres, vós igualmente. E aqui também, maridos, vós igualmente. Porque isso aí está falando de algo que ele falou lá atrás, capítulo 2 e 8, se eu não me engano. Que ele fala, servos, obedecei aos vossos senhores. Aí no capítulo 3, porque nós temos que entender que quando você lê a Bíblia, irmãos, aqui está dividido em capítulos e versículos. Isso não está nos originais, não existe essa separação. Então, às vezes, a gente separa o assunto. Acabou o capítulo 2, parece que está falando outra coisa no capítulo 3. Não, ele está continuando. Em alguns casos, há uma mudança de assunto. Mas não sempre quer dizer que quando acaba um capítulo e começa outro, está acabando o assunto anterior. Não. Ele falou, vós, servos, sede submissos ao vosso Senhor. Capítulo 3, isso é no 2:8, se eu não me engano. No capítulo 3, 1 diz, mulheres, vós, igualmente. Porque ele terminou o assunto do servo, mas diz que a mulher, assim como o servo obedece ao seu patrão, a mulher também tem que ter esse mesmo espírito de submissão ao seu marido. Aí aqui diz, marido, vós igualmente, aí vai falar de submissão, vivei a vida comum do lar. Porque tem maridos cristãos, né, que muitas vezes perdem o equilíbrio da vida cristã. Há líderes cristãos, por exemplo, que vivem muito para a igreja e esquecem da família. Não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos. E às vezes dá até mais tempo para os filhos e não dá para a esposa. Inverte a ordem primeiro, a mulher, depois os filhos. E nós temos, é fácil a gente se perder. É fácil, eu me perco às vezes. E quando eu percebo, não, primeiro a minha esposa, depois as minhas filhas. Nós temos que ter esse cuidado. Viver a vida comum do lar, porque existe uma vida comum do lar, irmão. Nós temos que participar do lar. Os problemas do lar são nossos. Nós temos que ser participantes. Os anseios da esposa, claro, dos filhos também. Tá? E aqui eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. E tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Dignidade é honra. É dar valor devido. Você reconhecer o valor daquela pessoa. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça e vida, para que não se interrompa as vossas orações. Mas eu quero falar nessa partezinha aqui, irmão. Tratai-a com dignidade, com respeito, com honra. Irmãos, há casos hoje, não sei se vocês sabem, né? Mas a gente, graças a Deus, que muitos de nós não estamos muito ligados com a internet, mas a gente precisa se informar e às vezes nem procura. As notícias chegam. Mas tem vários casos acontecendo, e aconteceu agora de um líder de uma denominação muito grande aqui no Brasil e também fora do Brasil, que foi denunciado pela esposa. Ela foi 15 dias, se eu não me engano, não sei se foi 15 dias, trancada, foi em casa em privado, e era maltratada. Isso é um lar cristão, e ele é um líder cristão. Às vezes nós estamos falando coisas, às vezes nós estamos falando com irmãos, e às vezes nós estamos, eu também sou irmão que ouço outros irmãos, lógico, né? Nesse momento eu estou falando, mas tem dia que eu estou ouvindo. E a gente não sabe, né? Mas Deus sabe de cada situação que acontece nos nossos lares. E às vezes, irmãos, chegam coisas extremas. Eu conheci uma pessoa, que era um líder, entre o grupo que eu reunia lá em Alagoas, era um dos líderes, que eu fiquei sabendo depois que ele agredia a esposa. Mas, irmão, não parecia. Era uma coisa muito escondida. E era uma coisa que ele nunca viu para ninguém, nunca pediu ajuda. Então, ele disse tratar com dignidade. Principalmente os homens, claro. Né? Há casos diferentes. Há casos, eu conheço, no meio dos meus parentes. E vários casos, na verdade, de mulheres que chegam a agredir seus esposos. E eu não estou falando só verbalmente, que já é o início de uma tragédia.
fisicamente. Então, nós temos que termos temor disso. Se você não trata, homens principalmente, não trata com dignidade as suas orações, não? Aí diz, irmão, escuta, essa aqui bota uma vírgula, vida. Para quê? Para quê? Para que não se interrompa as vossas orações. Vamos tratar bem assim. Senão, Assim. Aí você diz, isso não é espiritual. o senhor não está me ouvindo a minha oração, por quê? Por quê? Estou correndo por quê? A maneira, olha bem o que a Cristo está dizendo. Que a maneira que você trata a sua esposa pode dizer se Deus vai ouvir, ou tem ouvido ou não as suas orações. Só isso. Já é um motivo de você se preocupar como você tem que conversar com sua esposa. Não é sério? Sério. Mas graças a Deus, que está escrito para nós. Isso é salvação para nós. Se você ou eu, irmãos, de vez em quando, eu já fiz isso com minha esposa. Não, eu pedido, jamais. Estou falando de. Às vezes tem aquele dia que você dá aquela resposta ríspida. Mas temos que ser humildes o suficiente para chegar e dizer: meu amor, me perdoe. Você não tem nada a ver com isso. Eu estou chateado com alguma coisa, mas aí eu venho isso contra você, me perdoe, estou errado. Isso não é só com a esposa, isso é com nossos filhos, se nós erramos com nossos filhos, nós temos que ter humildade. Porque isso também é ser cristão, ser humilde. Aprender com aquele que é manso e humilde. Que é a própria mansidão e ele está dentro de nós. E nós precisamos deixar que ele se expresse através de nós. Quando você é humilde com sua esposa, você está deixando que o Cristo que vive em você, né? A Bíblia diz assim, que levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste nesse corpo mortal. Então, quando eu vou e peço perdão, nada mais, nada menos é que aquele Jesus que vive em mim, que é o manso humilde, eu estou deixando que ele se expresse, que ele viva essa vida dele através de mim. Então, amém. Nós somos também herdeiros da mesma graça de vida. Então, tudo isso é para que não se interrompa as vossas orações. Só próximo versículo, irmão. Então, finalmente, seditores de igual, ânimo compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. E aí ele está englobando todos, né, os servos, as esposas, os maridos. E, irmãos, antes que eu terminar aqui, eu só queria que os irmãos tivessem uma paciência, só vou terminar agora mesmo. Atos 18, vou ler o versículo, e Romanos 16, e finalizo. Eu só vou ler e falar um minutinho desse casal para finalizar. Atos 18, um ótimo. Eu sempre esqueci de estar olhando. Atos 18, Paulo foi para Atenas, versículo 2. E eu quero só falar desse casal, rapidamente. Esse é um casal que deve servir de exemplo para nós. Um exemplo do título da mensagem, que é ajuda a servir. E nosso casamento é a expressão de Cristo e a igreja. Nosso casamento é a expressão de Cristo e a igreja. E esse casal representa todas essas mensagens que eu tentei, de alguma maneira, expressar para os irmãos. Onde Deus quer, ou a que nível Deus quer que o nosso casamento chegue. E nós não temos que olhar para tudo que ouvimos, irmãos, e dizer assim, meu casamento realmente não é um casamento exemplar, que pena, eu errei tanto. Não, irmão. Tudo que está escrito, irmãos, é para a nossa salvação. É para que nós nos arrependamos daquilo que temos feito. Se temos praticado tudo isso, se temos vivenciado esses pontos positivos, vamos dizer assim, glória a Deus, devemos permanecer. Se você é um marido que ama a esposa, continue amando. Né? Que seu amor cresça mais e mais, e que isso seja uma referência e glória para Deus. A mesma coisa se as irmãs têm obedecido seus esposos, glória a Deus, continue obedecendo, né? E ensinando as mais jovens, esse é o ministério de vocês, ensinar as irmãs mais novas. E os jovens, claro, né, que ainda não casaram, tem esse caminho pela frente, essa luz que o Senhor mostra para nós. Mas em Atos 2, esse casal lá encontrou certo judeu chamado Paulo, chegando em Atenas, né? Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio, que era o imperador,
decretaram que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Que lindo encontro que Paulo teve com esse casal. Irmãos, que casal! Eles eram um casal de irmãos, um casal que amavam ao Senhor e que cooperaram bastante com o ministério de Paulo. Só continuando um pouco mais. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E o que acontece? Pode ir para o versículo seguinte, pode passando. Pode passando. Pode passando. Pode passando, mano. Quando fala que chegou Apolo. Chegou Apolo. Qual é o versículo aí? É o capítulo 18. Então chega Apolo, e Apolo é ajudado por esse casal. Os irmãos depois vêm cá, tá? Eu não me estender mais. Apolo chega, começa a pregar, e aí Áquila, aí já muda para Priscila e Áquila. E ele se aproxima de Apolo e ajuda. Um casal, irmãos, alinhados com a vontade de Deus. Um casal... 24, obrigado. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Versículos 25. Ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, em outras palavras, Apolo não estava atualizado. Versículo 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila. Veja que já inverteu. Lá falou Áquila, isso não é normal. Geralmente, a missão do homem é na frente. Áquila e Priscila. Depois vem Priscila e Áquila. Alguns dizem que talvez ela tinha uma proeminência ela tinha na alta sociedade e tal, mas alguns já entendem que talvez ela tenha realmente vamos dizer assim, uma tendência à questão do ensino. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que embora a palavra fala Áquila e Priscila, depois mude para Priscila e Áquila, mas você nunca vê Priscila sozinha. Sempre Áquila estava com ela. Ela era uma irmã ativa na obra do Senhor com o seu marido. Ela não fazia as coisas só. Eles, como casal, serviam ao Senhor, serviam aos santos. Esse é o propósito do nosso casamento, irmãos. Cristo e a igreja. O nosso casamento é para Cristo e a igreja. É para servir Cristo e a igreja. Você vê isso nesse casal. Nós vimos a questão lá do Adão e Eva, Satanás entrou. Vimos a questão de Satanás querendo entrar e prejudicar a vida, o início da igreja em Jerusalém, 1 Atos capítulo 5, através de Ananias e Safira. Mas aqui a gente vê um exemplo de um casal servindo ao Senhor, entendendo que o casamento deles era para Cristo e a igreja. E agora, só para finalizar, de fato, Romanos 16, onde Paulo lembra deles, o que eles fizeram no Senhor. E que assim seja, irmãos, o nosso casamento. Amém. Assim seja o nosso casamento. Amém. Próximo versículo. Próximo versículo. Saudai. Você vê que Priscila está na frente. Mas ela não está só. Saudai Priscila e Áquila. Então, que nós sejamos esses casais lembrados pelos servos do Senhor, que hospedamos, que servimos os santos, que instruímos como eles fizeram com Apolo, né? Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Finalizando, o próximo versículo. Aqui a gente finaliza, tá, irmãos? Quero, desde já, pedir desculpas aos irmãos, talvez pelo muito falar, mas que o Senhor possa nos fazer esse casal, assim como esse casal, os quais, pela minha vida, olha que aqui é o testemunho de Paulo a respeito de um casal. Que você seja lembrado, que você seja um testemunho, que vocês, como casais, sejam esses lembrados pelos servos de Deus, lembrados no reino de Deus, como aqueles que deram
arriscaram, ó, a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço. Não somente eu, porque eles não serviram apenas a Paulo, mas também todas as igrejas dos gentios. Né? Que o Senhor nos faça esse casal. Quero orar, finalizar a minha cooperação aqui. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo junto com os irmãos.